Olá, boa noite, seja bem-vindo nesta segunda-feira. Então, gente, você sabia que os maiores sabotadores da sua liderança podem estar escondidos em detalhes do dia a dia da sua equipe? Hoje a gente vai desmistificar esses, vamos chamar assim, de detalhes e te ajudar justamente a identificar e a transformar esses detalhezinhos aí que podem estar sabotando o seu dia a dia em oportunidades, certo? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Segunda de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre riscos psicossociais. Que nome é esse, Carol? A gente vai falar sobre psicologia? Não, né? A gente vai falar sobre algo que eu sempre digo é o dia a dia da liderança, né? Eu sempre falo para todos os líderes que eu atendo, seja nos treinamentos ou nas mentorias, que estar líder não é uma tarefa fácil, né? Se alguém acha que estar líder é simplesmente a gente ter um cargo, né, ter o status, entregar o nosso trabalho como a gente fazia e era isso, sinto muito, você no mínimo parou no tempo, né? Liderança é muito mais sobre gestão de pessoas e a gente entender que fatores psicossociais são esses que influenciam a nós como líderes, mas também a nossa equipe, é a chave para a gente fazer uma gestão de pessoas saudável, mas também e não só saudável, mas uma gestão de pessoas que entregue resultados, que entregue performance, que trabalhe com o máximo de potencial das pessoas que estão na nossa equipe. Então, não, ser líder não é só a gente entregar a nossa melhor técnica e entregar os resultados. Ser líder tem muito a ver com a gente ter esse olhar sobre a nossa equipe. E é justamente por isso que eu tô trazendo para vocês a gente conversar um pouquinho sobre riscos psicossociais, né? Bom, e pra gente justamente, o que é a minha ideia, né, gente? Preparei aqui um roteiro, né? Como sempre, vocês sabem, quem já me acompanha sabe que eu tenho o hábito de preparar um roteiro e no meio do caminho engato uma coisa conecta com a outra e eu acabo entregando tudo que eu coloquei no roteiro, mas com algo a mais. Então vou tentar aqui, vou estar sempre olhando pro lado para estar vendo se não tá faltando nada para vocês. Então a minha ideia, a minha expectativa com essa segunda de hoje é que você possa sair daqui entendendo esses impactos de fatores, né, psicossociais, esses riscos psicossociais. Você vai entender por que eu tô falando fatores e não riscos, enfim, já eu vou explicar para você. Descobrir efetivamente como que você identifica isso sem ter lá no dia a dia da liderança, né, as coisas acontecendo, como é que eu consigo ver que, talvez tenha algo errado com a minha equipe? Será que tem algum risco ocorrendo aqui? Que sinais eu posso? Porque eu sempre digo que sim, nós líderes, a gente cada vez mais, né, com o advento da pauta de saúde mental, de bem-estar, de felicidade corporativa, a gente tem que saber olhar para as pessoas e identificar que tem algo acontecendo errado. E pode ser uma pessoa, podem ser 10 pessoas, mas não precisa estar todo mundo com apresentando algum tipo de problema para a gente começar a ver que tem algo errado ali naquele grupo, né? Então, importante, a gente precisa começar a desenvolver esse olhar, né? O outro ponto, além de você saber conseguir identificar, é aprender algumas estratégias de segurança psicológica que você pode colocar em prática no seu dia a dia, que já vai ajudar muito a transformar esses desafios em oportunidades de desenvolvimento, não só seu, como da sua equipe, para que sim você possa criar ambientes onde todos prosperam, né? Eu sempre falo, eu acho que a nossa busca na liderança tem que ser criar esses ambientes onde todos prosperam. E o que é um ambiente onde todos prosperam? É sim onde eu tenho um espaço para inovação, um espaço para produtividade, né? O trabalho significa a gente, o trabalho nos dá significado, então, para que eu possa ser produtivo, reconhecendo os meus talentos, reconhecendo os meus limites, mas também sendo esse espaço onde eu tenho leveza, onde eu sou saudável mentalmente, onde as minhas emoções são equilibradas, onde eu tenho equilíbrio entre vida e carreira. Então, esse é um ambiente onde todos prosperam.
né? E é isso que a gente tem que buscar. Então, e aqui deixo justamente, né, para vocês um convite para quem ainda não está no meu grupo VIP, né? Eu já vi aqui várias pessoas entrando que estão lá no grupo VIP. Gente, meu grupo VIP é gratuito. Você tem acesso ao resumo do Segunda Segura, né, os principais pontos-chave, junto com uma ferramenta prática relativa ao tema que a gente vai estar falando na semana. Além disso, você tem acesso no grupo VIP também uma curadoria de conteúdo sobre as temáticas da semana, né? Sempre, obviamente, tendo como base a segurança psicológica, que é a base do meu trabalho, né? A base do meu trabalho é o desenvolvimento de lideranças e cultura organizacional, tendo como alicerce a segurança psicológica. Certo? E lá no grupo VIP eu compartilho conteúdos inéditos que não estão em nenhum lugar e conteúdos, obviamente, com muito mais profundidade. Então, para isso, é só você, depois que terminar, clica no link da bio e entra lá no grupo VIP. Além, obviamente, você tem acesso a descontos aos meus cursos, às mentorias, toda vez que eu lanço, vem condição sempre muito especial para quem entra no grupo VIP. Quem está lá sempre tem condições especiais, tem vantagens diferenciadas, enfim, vocês ficam sabendo sempre lá. Então aqui o meu convite. Gente, já falei aqui, né, todos os meus avisos. Vamos começar então a falar sobre riscos psicossociais. E eu quero dizer o seguinte, eu quero que você imagina que você está num barco, tá? Um barquinho, né? E você começa a perceber que o barco tem pequenas, milimétricas rachaduras, quase imperceptíveis. Você só percebe porque você vê assim que tem uma aguinha entrando aos pouquinhos. O que acontece? Aparentemente, aquela água entrando numa rachadura quase imperceptível, você fica com aquela sensação de que isso não é nada, isso não vai fazer com que o barco afunde, certo? Errado, né? Porque a somatória daqui a pouco, ao longo do tempo, né? Aquele pouquinho de água que está entrando vai fazer com que aquilo vire uma grande rachadura e da noite para o dia o barco afunda, certo? Por que eu usei essa metáfora? Porque é justamente isso que os riscos psicossociais, eles fazem com a equipe de vocês, com a cultura organizacional de vocês. Né? É isso que acontece, são as pequenas rachaduras imperceptíveis, é uma coisinha que você diz, isso aqui é um caso isolado, isso aqui é só fulaninho, isso aqui não é nada, você acha que não é nada, e quando você vê, vira um problemão, e você diz assim, quando que isso aconteceu? Como é que eu não vi? O que houve? Né? O que aconteceu que eu não acabei não percebendo? Né? Esse é o poder dos riscos psicossociais. Agora, se a gente começar justamente, né, a pensar no nosso dia a dia, né, nosso dia a dia de liderança, todo mundo que já ocupou ou ocupa um cargo de liderança sabe que em muitos momentos você tá lá dando o seu melhor como líder, você faz e você sente que algo na equipe não tá encaixando, que por mais que você faça, as coisas não encaixam. E você não entende justamente na dinâmica da equipe o que está acontecendo. Por que as coisas não estão fluindo? Muitas vezes é aquele comportamento tóxico, e eu sempre digo que comportamento tóxico, gente, esses dias uma pessoa me perguntou, disse assim, e o líder que entrega resultado, mas é um carrasco, é válido? A gente vai falar sobre isso, vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. A mesma coisa, aquele comportamento tóxico, puxa, aquela pessoa que é terrível de tratamento, mas super entrega, e você vai deixando, né? Vai deixando ali, porque afinal de contas tem uma boa entrega, trabalha bem, enfim, faz a sua parte, mas o comportamento com os colegas é complicado. Mais do que isso, você percebe uma queda de engajamento, você tem uma parte da equipe super engajada e outros que não estão nem aí, né? E até mesmo decisões que acabam sendo mal comunicadas, né? E você sente que alguma coisa provoca essa quebra, né, na equipe. Tudo isso, gente, que eu tô dizendo, pode ser o quê? Toda essa quebra, essa coisa que você sente que não encaixa na sua equipe, pode ser que ali tem um fator psicossocial agindo que virou um risco, né? Pode ser um sinal. Ali tem um cheiro de alguma coisa, eu sempre digo, né? E cada vez mais, gente, o líder, ele tem que adotar esse olhar
do pesquisador, né? Eu sempre digo, o olhar de dizer, aqui tem alguma coisa. Deixa eu puxar o fio desse novelo e ver o que vem. Pode ser que não venha nada. E ótimo, maravilha, segue a vida, continua trabalhando, fazendo a sua parte. Mas pode ser que venha muita coisa. Então, cada vez mais esse olhar do pesquisador, esse olhar de o que mais, o que tem aqui, o que está acontecendo, essa curiosidade por pessoas é importante para quem está num cargo de liderança. Principalmente quando a gente está falando do crescimento de tendências, como as pessoas que estão no mercado de trabalho estão cada vez mais valorizando o equilíbrio entre vida e carreira. Se vocês olharem, grande parte das pesquisas que saíram no último ano, GPTW, Handstand, entre outras, falando, né, Work Monitor, falando que um dos pontos altos que as pessoas estão valorizando para permanecerem nas organizações é equilíbrio entre vida e carreira, bem-estar, né? Então a gente tem essa tendência crescente das pessoas estarem olhando e dizendo assim, o quanto este trabalho compromete a minha vida pessoal, o quanto este trabalho permite que eu tenha bem-estar, que eu tenha equilíbrio entre a minha vida pessoal, que eu tenha saúde mental, né? Que não seja um trabalho onde ou você tem saúde mental, ou você entrega resultado, né? As duas coisas não andam juntos. E tem muita empresa que acredita que resultado e bem-estar não andam juntos. Que você tem uma cultura de bem-estar, é uma cultura de apatia, né? Que é uma cultura onde as pessoas não performam. Pelo contrário, todas as pesquisas existentes, vocês podem pegar quantas pesquisas, né? Eu tenho diversas, se vocês quiserem me peçam no direct, eu envio sem nenhum problema. Tem inúmeros cases estudados, o quanto o investimento em bem-estar, em segurança psicológica, a criação de uma cultura de segurança psicológica, permite com que as equipes entreguem, se eu não me engano, o dado equipes com segurança psicológica, gente, entregam 27% a mais de produtividade do que equipes sem segurança psicológica, certo? Então, acho que a gente tem que começar a entender isso para desmistificar e nós também, que estamos na liderança, quebrar esse paradigma de que sim, para ter sucesso, eu preciso abrir mão, né? Sacrificar a minha vida pessoal. Não. Em alguns momentos, isso, e desde que isso seja exceção, ok, mas cada vez mais, quanto mais você tem essa base, mais você vai ser produtivo e vai performar, certo? Gente, e aí eu quero deixar para vocês, eu estava no início falando, né, eu falava sobre fatores psicossociais e riscos psicossociais, enfim, fazendo essa diferença, por quê? Porque existe uma diferença. Primeiro, todo o ambiente de trabalho conta com fatores psicossociais, certo? O que são fatores psicossociais? São elementos, basicamente para você entender, são elementos do ambiente de trabalho que influenciam positivamente ou negativamente a saúde do colaborador, certo? É isso, certo? Quando que vira um risco psicossocial? Quando há negligência, quando há uma má gestão desses fatores psicossociais, eu vou ter, obviamente, um risco, certo? E aí, quando a gente está falando de fatores psicossociais, a gente está falando do quê, né? Tem uma gama, a gente poderia explorar, mas a gente está falando de qualidade da liderança, a gente está falando da natureza do trabalho, a gente está falando de carga de trabalho, a gente está falando de suporte, de reconhecimento, são fatores psicossociais. Carol, então quer dizer que se eu tenho sobrecarga de trabalho, se carga, né? Quantidade de trabalho. É um fator psicossocial. Se eu tenho sobrecarga além daquilo que eu posso, sim, é um risco. Por que é um risco? Porque a sobrecarga a gente sabe que leva ao estresse. O estresse crônico vai gerar uma síndrome de burnout, que é o esgotamento máximo causado pelo estresse, né? Hoje, inclusive no segunda da semana passada, eu falei sobre isso com vocês. Hoje, a síndrome de burnout já é, né? O segundo fator de afastamento
né, no trabalho. Inclusive, todas essas modificações que o governo tem feito na NR1 de detalhamento, não é nem de inclusão, porque risco já constava na NR1, ele só deixou claro o que são esses riscos psicossociais e o que tem que ser, porque as pessoas não entendiam, não estava muito claro. Então, por quê? Porque, gente, o número de afastamentos no INSS devido a transtornos mentais, né? Transtornos mentais devido à depressão, devido à ansiedade, transtornos de ansiedade, síndrome de burnout cresceram enormemente, cerca de 38%, já lidera o número de afastamentos. Então, sim, o que foi visto? Precisa ser feito algo, né? Não é normal que isso ocorra, certo? As pessoas estão adoecendo pelo trabalho. Então, se elas estão adoecendo pelo trabalho, alguma coisa está errada, né? E a gente precisa olhar para isso, não com o olhar de quem é o culpado, mas olhar e pensar que a solução ela é sistêmica e multidisciplinar, sempre. Não existe um culpado. A gente precisa olhar de forma sistêmica e multidisciplinar para achar uma solução para isso, porque não é uma solução também, certo? E eu tenho dito que o quê? A liderança ela está no centro disso. Enquanto a gente continuar olhando para esses fatores como sendo algo de um setor, isso aí é coisa do RH. O RH tem que ver, ou é a área de segurança do trabalho, ou é a área de saúde corporativa, a gente vai continuar com os mesmos problemas. Por quê? Porque a gente vai continuar colocando as coisas em caixinhas e achando que a solução vai vir daquela caixinha mágica de pessoas que estão ali pensando. E não! A solução é multidisciplinar, então a gente tem pessoas de diversas áreas pensando aquilo e ela é sistêmica, ou seja, ela tem que permear as diversas nuances de uma organização, né? Onde sim o líder acaba capitaneando porque o líder cascateia muita coisa, né? Então ele primeiro precisa entender como é isso no seu dia a dia, porque é ele que está lá com a equipe, né? Então essa é a diferença que eu queria trazer para vocês aqui. E, gente, por que isso é importante? Porque a gente sabe que cada vez mais as organizações elas estão buscando o quê? Produtividade. Gente, o mercado de trabalho está super acirrado e cada vez pior vai ficar. Mais competitivo, as margens cada vez menores, a necessidade de inovação constante, né? Se a gente olhar 10 anos atrás, talvez um produto levasse, vamos pensar aqui, eu nem tenho essa métrica, mas levasse, sei eu, 1 ano para ficar obsoleto. Gente, hoje, em quantos meses ou dias, talvez um produto fique obsoleto? Qual é a curva de trabalho de um lançamento de um produto até que ele caia daqui a pouco no ostracismo e eu tenha que lançar alguma inventividade? Eu tenho que lançar algo. É só a gente pegar, gente, e olhar, por exemplo, o iPhone. Eu tenho, na verdade, meu marido tem o primeiro iPhone. A gente guardou aqui como relíquia, certo? E eu me lembro que o lançamento de um iPhone para o outro, logo no lançamento, não era todo ano. E ele, toda vez que vinha um lançamento, vinha com algo muito diferenciado, algo muito inovador, né? E o que Simone, já pego a tua pergunta aqui, certo? Hoje, a gente não tem isso. Hoje eles vão lançando e o nível de modernização de um para o outro não muda, certo? Então, o que acontece, né? As empresas têm isso. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter impacto na produtividade. Então, se eu não gerencio esses riscos psicossociais, se eu não invisto numa cultura de segurança psicológica, o que vai acontecer? Sim, eu vou ter queda de produtividade, né? Deixa eu pegar aqui, antes de eu continuar, a pergunta que a Simone fez, né? Como será distinguido se o fator psicossocial é pelo trabalho ou é pessoal? Simone, através dos instrumentos que você for utilizar, né? Os instrumentos que existem hoje para medição de riscos psicossociais, eles são já voltados para a medição desse risco no ambiente de trabalho. São perguntas específicas, né, sobre o ambiente de trabalho. Tem aí uma gama, né? Na próxima semana, inclusive dando aqui um spoiler, né, para vocês, no final da semana que vem eu lanço o curso Descomplicando a NR1. E lá, inclusive, eu
indico, se eu não me engano, são 8 ferramentas, que são as ferramentas que eu mais utilizo, gosto. Algumas já não utilizo tanto, mas já utilizei, e que eu indico justamente que você pode utilizar para fazer esse mapeamento dos riscos, né, psicossociais, aí que é o mais indicado, né? Então, gente, vão mandando as perguntas à medida que forem surgindo também, que eu vou respondendo. Além disso, qual outro impacto em termos de produtividade, né? A gente tem um impacto direto em rotatividade. Então, eu tenho um turnover mais alto, né? Se eu não cuido dos riscos psicossociais, se eu não olho para isso, automaticamente eu vou ter um nível de rotatividade alto, né? As pessoas... Esses dias eu estava falando com um cliente meu e ele dizendo, Carol, eu já percebi que tem um público específico que fica tanto tempo e acaba saindo, né? Por que será que eu tô tendo esse problema, né? Com pessoas que ficam X tempo na empresa, tem de tal faixa a tal faixa, e depois eu vou ter esse mesmo problema de tal, né, mais adiante, com pessoas que evoluem um pouco mais na empresa, mas também acabam saindo e meu turnover é alto. A gente tem que investigar, né? Então, e o turnover alto gera o quê, gente? A gente perde tempo treinando, desenvolvendo, preparando, investindo, é um baita investimento, né? E automaticamente, se eu tenho esses riscos, vamos pensar o seguinte, se eu tenho esses buracos no meu navio que são imperceptíveis, isso tá fazendo com que eu tô rasgando dinheiro fora, tô botando dinheiro fora. Em um momento que as margens estão cada vez mais apertadas e cada vez mais as empresas estão tendo que se esticar muito para manter as margens, para buscar a lucratividade, para manter a competitividade no mercado, a gente tem que olhar para essas pequenas fendas no negócio, né? E olhar para os riscos psicossociais. É isso que eu tenho dito. Gente, essa mudança da nova NR1 não é só uma normatização. Ela é algo muito estratégico que, inclusive, permite com que a empresa possa utilizar isso de forma estratégica e maximizar a sua performance, né? Se ela olhar isso somente como uma normatização, ela vai perder dinheiro com certeza, porque talvez ela vai optar por instrumentos que não deem informação embasada na sua cultura, nem embasada no seu planejamento estratégico, e ela não vai utilizar isso para nada, vai ser mais um dado solto e ela vai continuar fazendo as coisas como ela faz. Agora, se ela utilizar isso ancorado na cultura, ancorado no seu planejamento estratégico, ela vai ter acesso a dados que vão permitir com que ela possa mitigar de fato isso, mas trabalhar isso diretamente dentro da sua cultura organizacional e mais do que isso, gerar indicadores para aumentar a performance, para aumentar a resiliência organizacional. E isso tem muito significativo em aumento de produtividade, em queda de rotatividade. A gente tem um aumento, né? Tem um ganho de adaptabilidade das pessoas, né? E adaptabilidade frente à mudança é essencial hoje nas organizações. As organizações, elas perdem dinheiro por quê? Porque é difícil mover a máquina, é difícil mover as pessoas em direção à mudança, né? Então, e a gente acaba tendo isso. Então, exemplo, né, de um impacto, né, coisas que acontecem assim no meu dia a dia, atuando dentro das organizações e diretamente com líderes e relacionado à cultura organizacional. Aquele líder que muitas vezes acaba não tendo conversas difíceis, né? Não gerando conflito, porque ele acredita que o conflito vai fazer com que o ambiente não fique leve, certo? Então ele não tem as conversas que ele precisa ter em prol da manutenção do ambiente leve. O que a gente vai ter? A gente vai ter conflitos neste ambiente, certo? Velados, o que é pior. A gente vai ter conflitos velados e automaticamente isso vai gerar o quê? Um espaço onde as pessoas não têm lugar, né, para opinar, onde os conflitos não são discutidos, onde as opiniões não são discutidas e não são colocadas às claras. E automaticamente isso gera o quê? Frustração e quebra de confiança. E aí, automaticamente, eu tenho essa questão dos relacionamentos interpessoais, que é um fator psicossocial, que vira um risco devido aos conflitos
constantes e velados e a falta de espaço das pessoas de poderem discutir essas questões abertamente. Entende que é muito sutil, gente? É uma prática e às vezes você tá olhando isso e você tá dizendo assim, puxa, mas aquele líder que de repente tem dificuldade de ter conversas difíceis, ele pode provocar uma fenda no barco da organização? Pode, né? Agora imagina diversos fazendo isso, evitando conversas difíceis, né? Várias fendas pequenininhas, né? Que vão indo, daqui a pouco uma vai encontrar a outra, quando a gente vê abrir um rombo nessa cultura organizacional. Então isso é importante. E aí a minha pergunta para vocês que estão aqui olhando isso, com base em tudo que eu falei até agora, que sinais você aí já percebeu, né? Já percebeu dentro da sua equipe, que você já percebeu dentro da sua organização, puxa, isso tem aqui, isso está acontecendo, será que isso é um risco psicossocial? Coloca aí a nota para você, o que você percebeu até agora, né? Que sinais você consegue perceber de riscos psicossociais existentes dentro da sua organização e dentro da sua equipe? Deixa eu ver aqui, as avaliações ficam a critério das empresas ou terão modelos obrigatórios? Não tem modelo obrigatório, Simone. A norma, ela, nesta questão, ela deixa aberto que as avaliações, o que você vai utilizar para fazer a avaliação, né? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Ela deixa, na verdade, isso aberto. Você não tem um hall de ferramentas que você precisa utilizar. O que ela coloca assim? Que você precisa utilizar metodologias validadas e que você precisa justificar, ter um embasamento metodológico do porquê você escolheu essa ferramenta. Porque, obviamente, depois, quando você for criar o plano de ação, você também vai ter que colocar por que essas ações ancoradas nessa metodologia. Certo? Então não tem modelo obrigatório, assim como também a norma, aproveitando, pegando esse gancho, porque sempre vem também essa pergunta, não existe na norma uma obrigatoriedade de o profissional X ou Y tem que aplicar, certo? Tem tido muito essa discussão, né? É o psicólogo, é o ergonomista, é o assistente social, enfim, quem é que aplica? A norma não diz, a norma deixa isso aberto, né? Que qualquer profissional pode aplicar. E assim, não pretendo entrar nessa discussão, né? Acho que é um ponto, mas é o que a norma coloca, né? Que não tem também um profissional para aplicação dessas ferramentas, certo? Então, isso também é importante. Gente, e aí? Né? Como é que a gente, como líder, que muitas vezes, vamos pensar, né? A maioria dos líderes não tem conhecimento a respeito de psicologia, a respeito de comportamento, né? Como é que o líder lá no dia a dia com a sua equipe consegue identificar se tem alguma coisa, né? Se tem esse detalhe que está atrapalhando o seu dia a dia, que tem algum risco psicossocial acontecendo ali naquela dinâmica daquele grupo. Como é que ele consegue? E eu sempre digo o seguinte, gente, a gente tem que ter o hábito de observar, certo? Então, esse hábito de observar, essa conexão olho no olho com a equipe se faz necessário, né? É a forma que a equipe chega, né? Todos os dias, o caminhar, a forma como se posiciona nas reuniões, o que coloca. E aí tem alguns pontos. Eu sempre digo que assim, a comunicação, ela é um ponto-chave. Quando algo não vai bem, a nossa comunicação muda, né? Então, se a gente está mais estressado, a nossa tendência é ter mais conflitos, é a gente debater, a gente discutir. Por quê? Porque ficamos mais irritados, certo? Então, a gente poder olhar como é que tá a comunicação? É uma comunicação que tá agressiva? É uma comunicação que tá bélica ali, né? Querendo puxar pra briga? Como é que tá isso, né? Então, isso é importante. Outra coisa também é como é que tá essa equipe diante de novos projetos? A equipe traz para você, existe uma insegurança ali de primeiro precisar a validação de tudo, né? Para que as coisas andem,
ou a equipe consegue tocar as coisas sozinhas, né? Ou sempre tem uma validação, sempre tem uma checagem. Às vezes pode ser algo individual, pode ser da pessoa. Mas se ela tem um comportamento de sempre ser autogerenciável e fazer de uma hora para outra, começou a pedir validação, a pedir o ok, opa, aí tem algo errado, né? O que está acontecendo? Será que é um clima de insegurança ou aconteceu algo com esta pessoa ali em algum momento, talvez com outra pessoa, com outro líder que está gerando essa insegurança, está gerando esse medo e assim sucessivamente, né? Então, isso são coisas da gente poder ver. Outra coisa, que eu sempre falo, hoje em dia começou a ter atestados de ansiedade. E eu não raramente acabo escutando muito do líder, mas é só o fulaninho, mas o fulaninho tá com um problema aqui e acolá. Gente, super importante. Uma coisa que eu falo, saúde mental, a gente não pode achar que é só problema da empresa, assim como a gente não pode achar que é só problema do profissional, certo? É um equilíbrio. Saúde mental é um equilíbrio. Tem questões pessoais, sim, que são da pessoa e tem questões da empresa. Eu sempre digo, mas Carol, e inclusive a Simone, né, perguntou ali anteriormente, mas como é que eu distingo? Bom, tem instrumentos para isso, mas vamos supor, não tem instrumentos. Primeiro, a empresa tem que fazer a parte dela. Não é porque existe 50% que é da pessoa que eu vou me eximir dos meus 50%, certo? Eu tenho 50%. Mas a pessoa vai fazer a parte dela. Bom, mas eu vou fazer os meus 50%. E eu acho que é isso que é importante. Não é a gente olhar para o outro e dizer assim, não, eu vou esperar o outro fazer, ele tem que fazer a parte dele, depois eu me movimento. Não, os meus 50% como empresa, eu preciso fazer, certo? Eu preciso garantir que aquele ambiente seja saudável, seja inclusivo, que dê conta dessas questões para que a pessoa possa produzir na sua máxima performance. Agora, se ela tem outros fatores externos à empresa, bom, primeiro, eu não tenho como controlar. Como empresa, como organização, eu não tenho como controlar. Eu tenho que controlar só aquilo que me cabe como responsabilidade, certo? Então, acho que isso é importante. É um ponto importante, né, da gente estar falando aqui, certo? Então, e aí, quando a gente olha para essas questões, é importante a gente não relativizar e dizer, é um da equipe. Mas, não, fulano tá com problema pessoal. Não, né? É a gente olhar e dizer, opa, será que esse atestado é minha responsabilidade? Deixa eu olhar. É aquilo que eu falei, assim, é o olhar do pesquisador. Cada vez mais o líder precisa ter esse olhar do pesquisador, o olhar da curiosidade. Peraí, deixa eu puxar o fio desse novelo e ver se não tem algo que é minha responsabilidade que eu posso fazer de diferente, independente se essa pessoa realmente está vivendo um momento desafiante fora da empresa. Deixa eu ver se isso não tem uma parte que me cabe. E é esse olhar que a gente precisa, que não é o olhar de devolver para o outro e dizer isso é culpa sua, mas é o olhar de dizer assim, o que é minha responsabilidade? E aqui existe uma questão que a gente chama, que é um comportamento de accountability do líder e da própria empresa, que é um comportamento de autorresponsabilidade, né? O que é meu nisso? Será que tem algo meu? Então, ok, eu vou olhar para o que é meu. O que não é meu, eu não posso fazer nada, certo? O que eu controlo e o que eu não controlo. Então, isso é importante. E aí, gente, eu sempre, por exemplo, a gente falou aqui de a equipe esgotada, né? Então, a gente também observar justamente isso. Performance, nível de entrega da equipe está caindo. Está caindo por quê? Aumentou o nível de projeto? Não, continua tudo igual e a performance começou a cair, as pessoas começaram a ter mais atestado, começaram a faltar mais. Muitas vezes eu tô lá acompanhando, fazendo alguma instrução, as pessoas saem das reuniões dizendo que ok, tá tudo certo, entendido, sai de lá, faz algo completamente o oposto, e isso é 1, 2, 3 vezes, enfim. Eu preciso olhar para isso e ver, opa, será que ali não tá tendo um problema, né? Será que não tá, essa queda de produtividade não é porque a equipe tá esgotada? O que eu mais tenho visto nas empresas que eu atendo é um excesso de projetos estratégicos, uma falta de priorização, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Gente, humanamente impossível. Uma das coisas que provoca riscos psicossociais é a gente colocar as pessoas no ritmo da máquina,
né? Não tem como, não existe essa possibilidade, né? Durante muito tempo, a gente se colocou e aceitou se colocar nesse lugar. Hoje, a gente tem consciência de que não dá, não fecha, né? Então, colocar as pessoas, exigir que as pessoas tenham um ritmo da máquina é um fator de risco psicossocial que causa adoecimento. Então, e esse fator é um fator que é gerenciado, né? Então, a gente começar a observar justamente essas questões. E aí, pra gente entrar no nosso último bloco, gente, que estratégias que a gente pode utilizar, estratégias de segurança psicológica, que quando a gente percebe, olha, eu tô percebendo que tem um problema aqui, eu como líder estou percebendo que tem um problema aqui. O que eu faço? Como que eu posso fazer? Ou melhor, não tenho problema e não quero ter. O que eu posso fazer com a minha equipe, né? Como é que eu posso atuar de um lugar de segurança psicológica, de um lugar de uma liderança segura, certo? Para não causar isso na minha equipe, para garantir o bem-estar, para que todo mundo possa produzir no seu melhor, né? Porque eu sempre digo, gente, ninguém quer produzir no seu pior. Ninguém quer acordar e dizer assim, hoje vou provocar a ira de todo mundo. Não, né? A não ser eu, alguém que tenha transtornos aí de personalidade, mas de vias de regra, todo mundo acorda na melhor das boas intenções, querendo fazer do seu dia o melhor, certo? Gleice, eu passei muito por isso, excesso de projetos e ainda a equipe ouvia a frase, poucos que trabalharão muito. Exato, né? Ou então, muitas vezes quando você reclama, né? Puxa, tem coisa demais, tem muito projeto estratégico gigante acontecendo, né? Com muitas entregas, com muitas pessoas envolvidas e você vai dizer, olha, a gente precisa gerenciar, a gente precisa priorizar. Você às vezes pode chegar a escutar do seu chefe, ué, tá achando ruim? Peraí que eu tenho mais pra você, né? Então, sabe essas frasezinhas que acabam acontecendo, gente, né? Eu acabo atendendo muito líder no individual, né? Dentro das mentorias, muitas vezes os treinamentos que eu dou, depois tem uma fase individual, né? Para que a gente possa aprofundar o conhecimento. E eu escuto diversas histórias desse tipo, né? Então, assim, a gente precisa entender o que é uma pessoa que performa, entrega, trabalha, dá o seu melhor, dizendo, olha, tá demais pra mim. Eu estou no meu limite. Nós não estamos acostumados a ouvir o eu estou no meu limite. E o líder também pode estar no seu limite. Nós também não estamos acostumados, né? Hoje eu coloquei uma enquete, né? Aqui no Instagram, perguntando, você, na sua liderança, se sente perdido às vezes? Gente, eu, muitas vezes, quando estava à frente de liderança, me senti perdida, daquele momento de, e aí, o que eu faço? E agora? O que eu tô fazendo de errado? E eu tenho certeza que não sou só eu. Eu tenho certeza que muitas pessoas também que estão na liderança também sentem isso. Agora, o quanto nós temos espaço para admitir? O quanto a gente tem espaço para dizer assim, sim, me sinto, e onde é que eu busco ajuda? Né? Com quem eu converso? Quando existem feedbacks desgraçados de assédio moral. Exato, né? Além disso, essa questão e o disfarçados. Ah, tá bom. Tranquilo. Exato, né? Disfarçados de assédio moral. E a questão do assédio, justamente, acaba contribuindo para o adoecimento, né? A ANR, ela traz isso, inclusive, né? Então, esse é um ponto. Mas, ok, como que a gente faz? Eu sou um líder, eu não quero ter essa cultura. Na minha equipe, eu quero que a minha equipe seja uma equipe produtiva, leve e inovadora. Eu quero ser um líder seguro, eu quero ser um líder que utiliza a segurança psicológica na minha liderança para fazer essa gestão da equipe. Uma das coisas que eu falo, primeiro ponto, né, que eu separei aqui para vocês é fortaleça a comunicação. Gente, tudo é comunicação. Tudo é comunicação, a todo momento. Inclusive, quando você não fala, você está se comunicando. O olhar que você dá para sua equipe, a respiração que você faz, você está comunicando alguma coisa. Então, isso é importante, né? Se tudo é comunicação, fortaleça esse diálogo aberto, esse diálogo transparente com a sua equipe, né? E aí, sim, né? Ter essa questão do feedback é importante. E, gente, eu sempre falo assim, talvez feedback seja a competência que mais se dá treinamento para liderança, né? Agora, sinceramente, os líderes, eles não dão feedback, não é porque eles não sabem técnica, porque eu não acredito com a quantidade de feedback, de treinamento de feedback que as empresas dão, que eles não saibam.
O líder não dá feedback porque, primeiro, ele acha que conversa neste nível com o seu liderado é perda de tempo, muitas vezes. Segundo, ele não dá feedback porque ele tem receio de conversas difíceis. Ele tem receio do comportamento do outro frente ao que ele vai dizer. Então, ele não sabe como lidar com aquela situação, então ele evita o feedback, certo? Terceiro, ele tem dificuldade de estar num lugar de vulnerabilidade quando ele está dando feedback. Ele precisa estar num lugar de herói, num lugar de salvador, porque é onde a gente aprendeu até então. Então, se ele se sente nesse lugar de vulnerabilidade, ele deixa de dar o feedback. Ou ele dá um feedback totalmente torto, né? Que não serve pra nada, que vira só perda de tempo. Então, não é falta, muitas vezes, de treinar o feedback, mas é falta de você trabalhar alicerces de liderança. E eu insisto aqui com vocês e falo, mas o alicerce da liderança precisa ser a segurança psicológica. Quando você entende a respeito disso, você começa a trabalhar todas as competências que são o feedback, que é uma delas, o processo de tomada de decisão, a partir de um referencial de segurança psicológica, né? Então, não é só técnica de feedback, mas é eu ter esse entendimento do outro, né? E aí, sim, é algo que começa a dar mais retorno. Então, esse é um ponto, né? Ter reuniões, não só de exposição, mas reuniões de participação, reuniões de troca de ideias, reunião para espaço de participação. Então, fortalecer a comunicação crie espaços onde as pessoas podem ter o direito de fala, né? E isso vai ajudar, porque quando elas estiverem sentindo alguma coisa, quando elas estiverem presenciando algo, elas vão trazer efetivamente para você também, certo? O segundo ponto que eu sempre falo, um líder seguro, um líder que utiliza a segurança psicológica, ele tem isso assim, desenvolvido constantemente, que é a escuta ativa. Tenha o hábito de valorizar as opiniões alheias, mesmo que você não concorde, mesmo que aquela opinião, ela daqui a pouco seja algo totalmente fora do que você está trazendo, né? Acolha, valorize as opiniões. As pessoas elas não vão simplesmente dar opinião só quando for coisas maravilhosas e ótimas, e muitas vezes elas dão fora. E ok, isso faz parte, né? Fazer a gestão de pessoas é isso, é você acolher o que a pessoa está dizendo e, vamos conversar mais sobre isso, me fala o que você estava pensando, eu não entendi, e assim sucessivamente. Além disso, gente, um outro ponto que eu trago seja curioso para entender os problemas das pessoas que elas vão te trazer, né? Então, se ela tá ali na sua frente reclamando de algo, o que tem por trás? O que ela quer com isso? Por trás dessa reclamação, por trás daquilo que ela tá trazendo, ela tá querendo o quê? Que necessidade não atendida tem por trás disso? Mais do que qualquer reclamação que existente, tem uma necessidade não atendida. Sempre tem. Que necessidade é essa? Do que nós estamos falando? Então, seja curioso, e para isso a gente precisa escutar. Um outro ponto também é criar espaços seguros. O que é criar esses espaços seguros, gente? Primeiro, o erro deve ser visto como um aprendizado. Tem algo que eu sempre indico, quando eu estou trabalhando cultura de segurança psicológica, implantação de processos, que é a gente criar sessões de erros dentro das reuniões. Então, ao final da semana, a gente poder ter um momento onde as pessoas dizem, eu errei tá? Mais ou menos isso, assim. E a pessoa poder dizer, olha, essa semana eu cometi um erro, assim, 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 e eu vi que esse erro não foi nada demais, porque ele permitiu que eu enxergasse um aprendizado aqui, ou eu aprendi tal coisa. Pra gente começar a ver que, ok, se eu errei tentando fazer o melhor, esse é o caminho, né? Porque isso vai gerar aprendizado e nós não temos a resposta de tudo. Aliás, com as mudanças constantes no mundo que a gente vive, não teremos respostas. Aquilo que a gente aprendeu, passou. O mundo é outras influências, e a gente vai estar constantemente aprendendo, né? Inclusive, a tendência do lifelong learning é justamente isso, né? Eu estou constantemente aprendendo, não só tecnicamente, não só em termos de comportamento, mas com que as coisas que estão acontecendo. Então, esse é um ponto, né? E celebrar desde as pequenas conquistas até as grandes,
Muitas empresas não celebram e partem do pressuposto de que, não fez mais do que obrigação. É normal isso, né? Ou então celebram só quando vem aquele número fantástico e deixam de celebrar todo o resto. Mas se a gente está falando que resultado e cultura de segurança psicológica podem andar juntos, devem andar juntos, a gente precisa começar a normalizar, celebrar não só o resultado atingido, o resultado numérico atingido, mas também outros resultados relacionados a pessoas, relacionados à equipe em si, né? E assim sucessivamente. Um outro ponto aqui e último é, de fato, o quê? Investir em saúde mental. Sim, os líderes precisam ser treinados em fatores psicossociais. Eu sempre digo, existe um investimento enorme em competências de liderança. E essas competências, claro, elas vão ampliando e modificando um pouco a cada ano, porque o mercado vai mudando também. Mas tão importante quanto a gente entender sobre as competências de liderança necessárias é cada vez mais o líder entender de pessoas. E entender de pessoas tem a ver com entender de comportamento, entender de emoção, né? É entender sobre esses detalhes do barco, né? Que eu falei aqui no início, do Segunda Segura, esses detalhes que fazem o barco afundar. Porque no final das contas, gente, esses pequenos furos imperceptíveis que vão se entrelaçando dentro desse sistema social que é a organização e que muitas vezes a gente não dá bola, não percebe, é que faz com que culturas organizacionais grandiosas acabem deixando muitas vezes de existir ou enfrentando problemas gravíssimos. Certo? E aí eu deixo para vocês aqui uma ferramenta, vou discorrer um pouco mais sobre ela lá no grupo VIP, certo? Então, se você quiser ter acesso a um detalhamento maior, vai lá, clica no link da bio, não esquece de entrar no grupo VIP, que é você ter um check-in semanal com a sua equipe, né? Eu faço esse check-in comigo individualmente, certo? Tem um caderno onde eu tenho uma prática, eu tenho diversas práticas ao longo da minha semana para que eu seja produtiva e tenha as entregas que eu tenho que fazer. Mas uma delas sim, eu sento e pergunto, o que funcionou hoje? Então, o que funcionou no meu dia? O que foi bom no meu dia? O que eu acho que eu mandei bem? A segunda pergunta é como que eu posso ser melhor? Como podemos, como equipe, como que podemos ser melhores? O que podemos fazer melhor? E como eu me sinto em relação ao meu trabalho? Eu acho que essa pergunta, e essa pergunta a gente pode gamificar, a gente pode criar quadro, a gente pode trabalhar com emoticon, a gente pode criar um monte de coisa para que você possa acompanhar com a sua equipe isso. Mas essa pergunta, gente, ela é direcionadora. Como você se sente em relação ao seu trabalho essa semana? Eu me sinto frustrada, eu me sinto cansada, eu me sinto ansiosa, estressada, angustiada, impulsiva. Opa, aí tem uma informação para você fazer alguma coisa, certo? Não basta também só escutar isso e dizer, ok, ótimo, maravilha, beleza, botar na gaveta e vamos lá, nova semana. Não, é fazer algo com essa informação, né? E essas 3 perguntas, elas já te dão um norte muito grande, inclusive para que você possa pedir ajuda para alguém, certo? E aí, gente, pra gente finalizar aqui o nosso Segunda Segura, eu acho que é importante, quando eu estava escrevendo o roteiro do que eu queria conversar com vocês hoje, eu lembrei de algo totalmente inusitado para exemplificar, ainda para deixar na memória de vocês. Eu gosto muito de metáforas, né? Acho que funciona super bem, que é o seguinte, há alguns anos atrás, eu e meu marido decidimos morar em uma casa. Pois bem, fomos para essa casa e essa casa tinha um jardim na frente, a qual nós contratamos um paisagista, floricultura, deixaram um jardim lindo e maravilhoso. Aos poucos, começaram a surgir as primeiras ervas daninhas e quando surgiram, a gente ia lá, tirava, arrancava. E daqui a pouco foi surgindo mais uma, outra, e a gente meio que foi normalizando e deixando aquilo acontecer. Um belo dia, a gente simplesmente acordou e percebeu que o jardim, que era lindo, que nós tínhamos contratado um paisagista, estava minado literalmente de erva daninha.
E simplesmente não tinha o que a gente fazer, porque por mais que a gente sentasse, ajoelhasse, fizesse, acontecesse para tirar as ervas daninhas, não teria como, elas estavam permeando todo o nosso jardim. Não existia uma flor, uma plantinha que não tinha uma erva daninha. Parece que foi da noite para o dia, mas na verdade não. Na verdade, todos os dias uma plantinha surgia e talvez a gente fingia que não existisse. E assim são os riscos psicossociais. A gente não vê e daqui a pouco a gente percebe que eles viraram um baita de um problema. E quando eles viram um baita de um problema, eles simplesmente sabotam até as culturas organizacionais mais fortes. Então, o meu recado para essa segunda de hoje é: comece hoje a mapear os riscos psicossociais da sua organização. Não espere ser um problema para você tentar resolver, que talvez esse problema não tenha mais solução, certo? Então, gente, fez sentido para vocês? Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Deixem aí nos comentários se fez sentido para vocês. E se você quiser continuar justamente nessa jornada de conhecimento, ampliar, fortalecer e aprimorar a sua liderança através do uso da segurança psicológica, eu te convido a fazer parte do grupo VIP. Lá você tem acesso à curadoria de conteúdo, o resumo do Segunda Segura, ferramentas práticas e, além disso, você tem sempre, em primeira mão, todos os meus lançamentos com descontos significativos para você fazer parte. Sempre quem participa do grupo VIP leva muitas vantagens antes de eu lançar aqui para todo mundo, certo? Então clica lá no link da bio, gratuito, você não paga nada para estar no grupo VIP, então não tem por que não estar, certo? E eu já deixo para você que quer mais sobre esse assunto, final da semana que vem lança o Descomplicando a NR1. E quem quiser saber justamente como funciona essa liderança que utiliza a segurança psicológica, que trabalha essa gestão de riscos psicossociais, fica o convite para você acessar e baixar, liberar o seu acesso para o Manual Prático Liderança Segura, como construir organizações resilientes e inovadoras. O link também está na bio dele. Quem está lá no grupo VIP já teve acesso, né? Eu já postei esses dias. Certo, gente? Obrigada, Simone. Obrigada, Mariana. Que bom. Gleice, que ótimo, gente. Bia, que bom, gente, que fez sentido. Espero vocês na próxima semana. E essa semana, acompanhem aqui. Tem muito conteúdo novo para vocês também aqui no Instagram vindo, certo? Então, grande beijo, boa semana e nos vemos segunda que vem. Tchau, tchau!